Contratar ou não contratar o pacote de bebida no cruzeiro? Eis a questão. Eu não contratei e vou te contar o que aconteceu. Fica ligado. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, o pacote do cruzeiro inclui comida, mas não inclui a bebida. O que foi uma surpresa pra mim na época, né? Como eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, eu achei que tava tudo incluso, mas não. E o valor não é muito dos baratos, né? Então você que deve estar fazendo uma pesquisa nesse momento, deve saber, né, os valores, as possibilidades, as opções que tem, né, de cada pacote com bebida alcoólica, sem bebida alcoólica, né? Tem o pacote com bebida alcoólica até $5, o pacote com bebida alcoólica até $10. Então são várias opções e você fica na dúvida, né? Foi o que aconteceu comigo. Desde o mês de agosto, quando eu contratei quando eu fechei o cruzeiro, eu estava naquela. Será que eu contrato ou não contrato? E fiquei nessa até final do ano. E quando eu decidi que eu ia contratar, infelizmente já não dava mais, porque faltava 2 dias para fechar o cruzeiro, né? Então, se você tem interesse em contratar, preste atenção. 2 dias antes não é mais possível contratar, aí somente dentro do cruzeiro, tá? Então, eu fui tentar contratar 2 dias antes, não deu, e aí eu tinha a esperança ainda de chegar lá no dia e ter alguém vendendo avulso alguma coisa, né? Ouvi falar, tive pessoas conhecidas que falaram que poderia ter no porto pessoas vendendo pacotes avulsos, por exemplo, 10 drinks, 10 chopes. Eu achei que teria isso, mas não teve. E aí quando a gente entrou no cruzeiro, nos perguntaram se a gente tinha fechado o pacote de bebida, eu falei que não, e fui lá para ouvir o que eles tinham para me oferecer. Porém, infelizmente, os valores dobraram. Dentro do navio, o valor é o dobro. Então, o pacote de bebida sem álcool, né, que a gente tá pensando em contratar, que era 1.200 mais ou menos, estava o dobro, estava 2.400. E aí a gente acabou, né, desistindo e não comprando mesmo, porque aí é outro pacote também que era com bebida, já estava também 3.000 e pouco, e se eu não quis contratar antes, que eu já estava na dúvida, imagina depois, né, depois que eu estava lá, pagar o dobro ainda. Lógico que eu não ia fazer isso. A gente decidiu então não contratar o pacote, não contratar nada de bebida, e o valor que, por exemplo, a gente estava pensando que ia ficar em torno de uns R$1.900, a gente gastar isso lá, né, sem esbanjar, sem ultrapassar. Então a gente pensou, então já que a gente ia gastar R$1.900 no pacote de bebida, que era o pacote com bebida com bebida alcoólica, né, ia dar na faixa de 1.900, então nós pensamos, vamos tomar, né, não vamos passar vontade, vamos tomar o que a gente achar que deve tomar, até chegar nesse valor mais ou menos, né? E foi o que a gente fez. Até porque quando a gente entrou no navio, que a gente sabia que não tinha o pacote, a gente ficou meio desanimado, porque tinha muito de gente bebendo, vinho, chopp, refrigerante, e nós lá sem saber que a gente poderia beber. Então nós decidimos fazer dessa forma, não vamos passar vontade, vamos tomar o que a gente puder tomar, e não vamos esbanjar. E foi o que a gente fez, e no final das contas até que ficou vantajoso, tá? No final desse vídeo eu vou passar pra vocês a listinha de tudo que eu gastei, tá? De tudo que a gente foi e os preços de cada coisa da tabela de 2020. Então assista o vídeo até o final para vocês terem acesso a essa tabela de valores dos chopps, dos refrigerantes, dos vinhos, do milkshake, tá certo? Então, só passando para vocês também, se você não contratar o pacote, por exemplo, sede você não vai passar, tá? Nos restaurantes tem água o dia todo. Inclusive tem um restaurante lá que fica aberto até as 11 horas da noite, e lá tem as maquininhas, né? As máquinas que tem água, tem gelo. No café da manhã tem suco também, tá? Então o suco é só pela manhã. Água, tem uma plaquinha que fala lá que não pode pegar na garrafinha, mas tem muita gente, inclusive até eu e meu marido acabamos pegando numa garrafinha com gelo para tomar depois,
Então muita gente faz isso, os garçons passam, olham e nem falam nada, porque sabe que muita gente faz dessa forma. Então sede você não vai passar, tá? Então você toma água tranquilamente, o suco pela manhã. Café, eu vi que tem café em alguns lugares estratégicos do restaurante, tá? Um cafezinho puro só com açúcar. Uma outra opção também, pessoal, que eu ouvi falar que pode fazer, eu descobri somente depois, você pode levar bebidas na bolsa, desde que eles estejam bem fechadinhos. Você não pode entrar com uma garrafa aberta de água, por exemplo, dentro do navio. Você não pode vir tomando refrigerante e entrar dentro do navio. Você tem que sempre estar com eles lacradinho. Então, se você por passar em algum mercado grande, alguma cidade, passa no mercado, pode comprar cerveja, pode comprar refrigerante, inclusive suquinho também, se você tiver criança. Coloca tudo dentro de uma bolsa, deixa lacrado, não deixa eles abertos, que entra normalmente. Aí você entra no seu quarto, coloca no frigobar e toma geladinho as suas bebidas. Tá? Eu não fiz isso, mas uma amiga minha fez, já ouvi outras pessoas que fizeram dessa forma. Então é a forma mais barata da gente poder sobreviver e poder curtir isso, porque, pessoal, é muito caro, as coisas dentro do navio é muito cara. Eu até anotei aqui, não tenho de cabeça, mas, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, uma água dentro do navio é $2,30, tá? Então, transferindo isso em reais, é quase R$10 uma garrafa de água. É claro que hoje deve estar mais caro, porque isso eu fiz em 2020, antes da pandemia. Tá? Então provavelmente agora que o dólar subiu, antes o dólar era R$4, tava chegando a R$4, então agora deve estar em torno de uns 5 e pouquinho, deve ser muito mais caro, né? Então uma água é quase R$10, por exemplo, uma lata de refrigerante é na média de R$12, um shopping, por exemplo, é $5,50, é $5 um shopping, né? Então não é muito barato. Então você tem que achar uma alternativa pra ficar mais em conta. Então essa forma que eu falei pra vocês também, se você não é de beber muito, eu acho que é uma ótima alternativa você ir gastando conforme você for tomando. Até porque no final das contas não sai não sai tão caro. A não ser que você queira realmente ir lá encher o caneco, beber, fazer valer a pena, aí eu aconselho você realmente a comprar o pacote de bebida, né? Mas tem aquela questão, até $5, até $10, aí acontece que você tem que pagar depois a parte do mesmo jeito se ultrapassar desse valor, tá? Então o que acontece, pessoal? Nós acabamos pegando alguns dias, por exemplo, alguns shopping, né? Chopp, milkshake, eu experimentei alguns drinks. Só pra falar de uma forma geral, vou passar a listinha depois no final, mas, por exemplo, foram 24 latas de refrigerante. Por quê? Nossa, por quê? Porque toda noite no jantar, como eu falei no vídeo anterior, o jantar é num restaurante mais sofisticado, é um jantar à la carte. Então exige que você tome alguma coisa para não comer no jantar sem tomar nada, né? Então a gente toda noite pegava uma latinha de Coca-Cola, cada um uma latinha. Então como era nós três, eu, meu marido e minha filha, cada um pegava uma latinha. Então foram 8 noites, 8 noites com 3 latinhas de Coca, 24 latas, tá? E cada lata na faixa de $2,90, tá? Foram em torno aí de uns 2 sorvetes, uns 2 milkshakes pra minha filha, mais ou menos uns 6 drinks, uns 6 chopps, né? Os drinks e os chopps também na faixa de R$5,50, R$5. $5,50, $5. As águas $2,30, como eu falei. E ainda tem, dentro do navio, tem a sala de jogos, né? E aí a gente gastou também algumas fichas para pegar uns ursinhos nessas máquinas de ursinho. A gente gastou ali umas 4 tentativas e cada tentativa era $3, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, todas essas bebidas que a gente pegou, todos esses gastos que eu falei pra vocês agora, deu o valor de R$850. Então não chegou nem perto do que nós iríamos gastar se a gente comprasse o pacote, que o mínimo, o pacote mais barato,
tava na faixa ali de 1.200 mais ou menos, tá? Então a gente gastou bem menos, não passamos sede, não passamos vontade, poderíamos ter pego bem mais, mas como a gente também não tinha noção, pra não se perder, pra não acabar esbanjando, a gente acabou pegando isso. Mas a gente conseguiu curtir, né? Conseguimos tomar, curtir, aproveitar mesmo, sem encher a cara, tomamos bem gostoso e eu acho que foi o suficiente. Então, pessoal, essa foi a minha experiência, tá? Talvez no próximo cruzeiro que eu for, eu contrataria para realmente não me preocupar, para experimentar mais drinks, porque teve alguns drinks que eu achei bem gostoso e pegaria mais vezes. Mas eu sei que se tiver tudo isso liberado, eu vou acabar aqui tomando a mais além da conta e às vezes pode acabar até, né, passando mal, não sei. Porque tinha gente lá que passou a noite bebendo e passou mal, estragou outro dia e tal. O que a gente fez eu achei bem legal. Então, com essa minha experiência, eu creio que pode ajudar você a decidir se você vai contratar ou não vai contratar. Então, essa é uma decisão de vocês, tá? Creio eu que deve estar bem mais caro hoje o pacote, como está procurando, né? Devido ter subido o dólar também. Então, eu, né, vou colocar para vocês aqui a faixa de valores, aí vocês mais ou menos terem uma base se vocês vão ou não vão contratar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido.